Bom dia, gente. Que bom estar com você novamente. Se a gente ainda não se viu, que bom que você veio hoje. Espero que você já tenha sido abençoado nessa manhã, como eu já fui tremendamente abençoado. Confesso que eu me sinto igual, não igual ao Rodrigo, mas igual aquele rapaz que chutou o último pênalti, que o Brasil precisava passar para outra fase, porque, chutava, ganhava o título, Porque já chegou aqui a situação toda, é neto, agora é emoção com todo mundo, e a gente fica, agora deu ruim, como é que eu vou pregar depois disso, Porque a mensagem do Senhor já foi pregada aqui de muitas e muitas formas. Mas eu também tenho um carinho, uma deferência, eu não sei se o pastor Celso vai lembrar, mas o meu pai, ele acompanhou o irmão, na época do seminário. Não era isso? Isso. E lá na PIB de São João, gente, os diáconos, eles cobravam do seminarista o boletim, Eles cobravam. Eu fui seminarista na PIB de São João também, e a gente tinha um problema lá, como seminarista na PIB de São João, porque a gente levava o nosso boletim para os diáconos olhavam e falavam assim, mas não é igual ao do Celso. Porque aqui passou um rapaz chamado Celso, o cara só tirava nota 10. Aí a gente ficava com raiva, Eu vou tirar 10 só para ver o que esse cara eu vou falar. Aí eu saí comendo estudo, aquela coisa toda. Rapaz, meu boletim veio daquele jeito, mas tinha 10 para dar e vender. Levei, eu falei, agora eles não vão falar do Celso não. Aí chegou e falou assim, parabéns, poxa, coisa boa, mas não é um 10 igual ao do Celso. Então, gente, virou mito, aí a gente já não tem mais o que fazer, Então, a honra, a gratidão e a confiança, pastor, por estar dividindo comigo o púlpito com esta amada igreja. Queridos, vamos dar continuidade a tudo aquilo que temos falado, vivido e partilhado nesse tempo. Falamos sobre uma parte da nossa temática e hoje nós vamos falar sobre essa segunda parte que fala sobre marchar, sobre continuar. E eu quero ler com você o texto de Êxodo 14, versículo 10 até o versículo 15. E o tema que eu quero traçar para vocês aqui, para a gente caminhar, para a gente estudar, para a gente destrinchar é: continuem a jornada. Continuem a jornada. E o texto, Êxodo 14, do versículo 10 ao versículo 15, na minha versão diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que lindo isso! O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, e agora a gente entra no texto que temos como divisa para esse congresso: porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mas há uma outra versão que eu quero ler e vamos ler juntos aí na projeção. O Senhor disse a Moisés, isso aí, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
Eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez já passou pela sua cabeça de que você precisa começar a arrumar as coisas para descer para o Peró, porque as férias estão chegando. Porque eu estou doido para ir para o Peró também. Chega já o retiro de carnaval, mas não chega as férias da gente, né? Eu sei que você já está aí envolvido, já está mandando alguém limpar a casa lá. Olha que eu vou chegar, você vai dando sinal, né? Vai dando sinal, ó, estou indo, estou chegando, quero aí aproveitar um momento aí. Não sei se você tem a impressão, e a gente sabe que com a quantidade de informações que temos hoje, a full time, a quantidade absurda que a gente tem de informação, a gente vai pensando e vai percebendo o quanto que o mundo e o tempo está passando rápido demais. Porque para mim, na minha cabeça, e até porque eu também tenho uns 4 meses de gap de 2021, eu pulei de março para julho, e aí a gente acaba tendo uma impressão. E às vezes eu acho estranho falar, estamos em 2023, mas na verdade estamos no final de 2023, a gente já está quase começando 2024. Eu sempre tenho a impressão de que literalmente pulamos algumas casas, principalmente 2020 e 2021. A impressão é que a gente ficou dando voltas e voltas para fugir de uma situação e acabamos caindo de volta no lugar que paramos. Essa forma, como essa percepção que a gente tem da vida, do mundo e de como ela acontece, me fez refletir esse tempo sobre a maneira como o povo de Israel sobreviveu à saída do Egito. Boa parte de nós temos uma tendência a encarar as nossas dificuldades, lutas e desafios de forma pessimista. A gente talvez, se fosse dividir entre as pessoas que veem o copo meio cheio ou meio vazio, a gente vai ser, na maioria, talvez, aqueles que olham para o copo pela metade e digam que ele está meio vazio, não meio cheio. Estamos vivendo tempos difíceis, olhando sempre para o copo meio cheio ou para o mais vazio. Talvez pelas informações, talvez pelas experiências, pelas dores vividas no passado, nossa mente e coração tenta nos proteger, o que seria absolutamente normal. Mas determinados tipos de proteção, eles podem acabar nos escravizando. Aquilo que pensamos que nos alimenta, protege e até equivocadamente traz alguma ideia de paz, pode estar simplesmente usando você, assim como os egípcios faziam para usar os israelitas. E tem um elemento importante que a gente pode observar na leitura do texto e na leitura da história de Israel, era que o medo dos israelitas era incrível. Eles eram muito medrosos e tinham medos de coisas comuns, como a realidade de passar fome, sede. Judeu tinha medo de ficar cansado, fazia parte do povo completamente vulnerável e impotente diante da escravidão. E só algo muito poderoso poderia e pôde mudar toda essa história. Os israelitas, ao longo da sua história, precisavam aprender que Deus não era somente o salvador dos apuros causados por seus inimigos, mas também dos aspectos elementares da existência humana. O texto de Êxodo não apenas conta a história da saída do povo de Israel do Egito e todas as suas cenas cinematográficas que a gente já viu em alguns lugares, inclusive na TV. O livro de Êxodo, ele tem muito em comum com o Novo Testamento, pois ambos trazem o Deus poderoso que efetuou e tem efetuado a salvação até os dias de hoje. E o versículo que destacamos para nossa reflexão é justamente esse último versículo que faz parte da divisa desse congresso em que estamos vivenciando e crescendo e desenvolvendo, ouvindo testemunhos que têm preenchido nosso coração de alegria e de motivação a orar. E o versículo diz: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche.
Agora eu gostaria de que você tivesse usando a sua boa e velha criatividade. Vai lá naquele menino ou naquela menina de 8 anos que você já pode ter sido ou que você é, para você usar a sua imaginação, o seu pensamento. Imagine-se que você está ali diante de um mar, ondas, ventos, nenhum sinal de barco, ilhas ou qualquer outra coisa que você pudesse usar para te salvar numa perseguição. É exatamente isso que está acontecendo. É exatamente esse o quadro real da situação dos israelitas. É exatamente isso que Moisés e o povo de Israel estavam enfrentando no momento. Não tinha esse negócio de corredor humanitário, não tinha isso. Eles estavam fugindo literalmente do povo egípcio. O medo estava a nível hard, pois se à frente existia o mar, atrás vindo com tudo estava o exército dos egípcios, com todo tipo de recurso, dos mais modernos possíveis. À época, só para você imaginar, os caras estavam com mais de 600 carruagens, 600 carruagens, armados até o dente. Fuzil, FAL, R15, esse negócio todo. E o povo de Israel, só com o caminhão da mudança, aquela combizinha que se aluga ali do seu João. Aí não estou fazendo propaganda não, seu João, depois a gente conversa. Mas aquela combizinha de frete. E aí, atrás, um exército armado até os dentes, contra um povo de Israel com um caminhão de mudança. O cenário é completamente adverso, mas Deus fala com Moisés uma das frases que mais conhecemos na Bíblia, e Ele ordena que o povo avance sobre as águas, para nos ajudar a entender o que tem de tão especial nessa ordem. Gostaria de que você pudesse gravar a palavra marche. Ela, neste caso, vai nos entender, ou fazer-nos entender, todo o contexto que Deus estava apenas iniciando para o povo de Israel, e que também trará para nós princípios que nos fará continuar a nossa jornada. A palavra marche, ela foi a palavra encontrada para fazer entender o sentido da frase para a gente em português, mas ela não é completa para fazer entender tudo o que Deus diz naquele momento. O hebraico precisa de palavras que o nosso vocabulário precisa de complemento ou apoio, para que todo sentido seja compreendido. E a palavra usada aqui por Moisés, para descrever esta ordem de Deus, tem sua raiz numa palavra em hebraico que é massá. Então, a palavra massá, ela pode ser melhor traduzida pelo termo jornada. Jornada. Para que fizesse sentido para nós, o termo talvez teria que ser dessa forma: diga ao povo que jornadem. Mas você está certo, essa palavra não existe no nosso vocabulário, então a gente encontrou a palavra marche. Mas as palavras no hebraico sozinhas, elas podem dizer e ter muitos significados, assim como temos nesta palavra usada por Deus ao falar com Moisés. E vamos ver em cada uma das suas letras esses princípios da sua vida, para a sua vida. A palavra massá, a gente vai ver as consoantes, lembrando que hebraico não tem vogal, tem só uns pontinhos que ajudam a gente a perceber essa realidade toda. Mas a palavra massá, nas consoantes que cada uma forma a raiz dessa palavra, elas têm profundos significados que eu quero compartilhar com você, e a partir disso a gente continuar a jornada. Primeira coisa, refrigere suas lutas sobre novas perspectivas. Refrigere suas lutas sobre novas perspectivas. Uma das letras usadas para escrever a palavra que a gente designou como marche é a letra mem. A letra mem, ela tem uma representação da água, dos mananciais, a fonte da lei. Ela também, e aí, conforme algumas coisas para a gente, as letras representam números, né? E foi aí que eu me confundi na matemática, quando começou a dar ruim
pessoal fazer conta de x vezes a vezes b ao quadrado, e aí quando resolveram botar a letra nos números, eu falei, vou fazer teologia, é o melhor que eu tenho para a minha vida. E aí, brincadeira, e aí, aqui também as letras representam numerações. Então a letra mem, ela representa o número 40, e claro, usadas nas referências que temos sobre os 40 anos no deserto, os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai. A ideia, justamente nessa letra, já nos dá a percepção de que, para o povo viver, era preciso passar pelas águas. O povo de Israel, de frente para o mar, precisava encarar as águas, o mar que estava à sua frente. As águas, elas dão ideia de gerar vida, assim como somos gerados nas águas lá no interior das nossas mães. A água também pode trazer a ideia de recomeços, de novos momentos, novos ciclos. A gente sabe o quanto que o mundo ele se renovou a partir do dilúvio, e também do como a nossa vida se renova através da simbologia linda do batismo, da nova vida em Cristo. Para que você continue a sua jornada, você precisa se aprofundar ainda mais nas perspectivas novas e verdadeiras que fluem de uma fonte que é inesgotável. As fontes do Senhor, dele fluem águas inesgotáveis e que podem abençoar a sua vida. João 7, versículo 38 nos afirma: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As águas não eram o final daquele povo. Eles pensaram que fosse. Era difícil olhar para frente e ver aquele mar aberto e não ter nenhuma direção, nenhuma ideia do que podia acontecer, e não se deixar levar pelo medo e de perceber que talvez a vida de muita gente ali estivesse no fim. Eu sei que a cidade recentemente também passou por um momento como esse, e os meus sentimentos e o meu coração e as minhas orações a irmãos e irmãs que passaram por essa dificuldade, que a gente acompanhou pela televisão, e a gente colocou diante de Deus a vida de muita gente que a gente conhece, que viveu esse tempo, que precisou de orações. Eu recebi mensagens de jovens que a gente já tinha se encontrado por aí em congressos da juventude, e eles pedindo oração porque estavam trabalhando na linha de frente. A gente sabe que as águas às vezes nos dão uma ideia de final, mas a gente precisa perceber que as tempestades nas nossas vidas, elas não trazem apenas destruição. Não foque a sua vida no que a tempestade levou. Foque nas oportunidades e na nova pessoa que Deus está construindo em você a partir disso. Eu gosto muito de uma frase, ela não é minha, não me lembro agora de quem seja, mas ela fala assim: tempestades não duram para sempre. Toda tempestade passa, e ela vai passar. E se você ainda tem vivido lutas a respeito das perdas que viveu sobre uma tragédia que aconteceu nessa cidade há pouco tempo, eu tenho certeza de que o Senhor, Ele é todo poderoso para fazer você passar pelas águas e chegar do outro lado como uma nova pessoa, num novo momento, num novo contexto, numa nova experiência de vida, apesar de todas as perdas e dores que isso possa ter te causado. Foque nas novas oportunidades e na nova pessoa que você está sendo a partir dessa realidade. Jesus é a fonte, dele teremos a perspectiva para nós continuarmos a jornada. Em segundo lugar, a segunda letra que a gente
vai aprender, traz para a gente um ensinamento. Não continue sua jornada sozinho. Não continue sua jornada sozinho. Agora eu destaco uma letra e ela se chama Samer, e ela está dentro dessa raiz da palavra que para a gente traduzida chegou a marcha. Então a letra Samer, ela representa a bênção, ela representa o ato de abençoar, e ela representa também o número 60, não por acaso, porque justamente 60 são as quantidades de letras que existem na bênção sacerdotal contida lá no livro de Números. E aí a gente precisa agora reconhecer então que seria impossível atravessar o mar sem a bênção do Senhor. Então quando o Senhor está dizendo a Moisés, diga ao povo que marche, ele está dizendo o seguinte: é preciso passar pelas águas, mas eu estou abençoando você para passar. Quando Deus fala para Moisés, diga ao povo que marche, estava na condição, o apoio, o cuidado, a bênção de Deus sobre o seu povo. Aí eu quero pegar essa ideia da raiz da palavra que dá origem à palavra, a essa letra Samer, porque ela traz também algo interessante, traz-nos a ideia de levantar-se, de suspender, ou algo ainda mais profundo e importante para o contexto judaico e também para o nosso, que é o fato de colocar a mão sobre alguém, ou sobre algo, e abençoar. Então essa característica, essa questão da gente levantar as nossas mãos, da gente indicar as nossas mãos, ela vem também representada por essa realidade, e isso está muito bem representado quando Deus disse ao povo, marche. Esse contexto podemos ver também em muitos momentos nas Escrituras, como em Levítico 8, 16 e 21, Êxodo 29, Deuteronômio 34, verso 9, Ezequiel 24, versículo 2. A sua jornada, a nossa jornada, seja ela do tamanho que for, da profundidade que tiver, da complexidade que tiver, ela deve ser feita debaixo da bênção do nosso Deus. Vou além. Nenhum passo sequer você pode dar se não for debaixo do cuidado, do apoio e da bênção do Senhor. A gente sabe que é muito comum em muitas igrejas, e aí eu já ia falar de bebê aqui, aí veio o pré antes, falou de bebê também, então Deus confirmou aqui, gente. Existe a bênção sacerdotal que é muito usada em algumas igrejas, para apresentação de bebê. Você lembra desse texto de Números? É a maior expressão bíblica de colocar a mão sobre, é num gesto de comunhão e de abençoar a vida dos nossos irmãos. E eu quero agora, pastor, com licença, fazer uma bagunça santa aqui. Eu quero que você fique de pé, e a projeção vai colocar para a gente o texto de Números 6, 24 a 27. E olha só o que você vai fazer. Você vai dar a bênção para quem está perto de você. Você vai virar para o lado, para trás, para frente, e bota a mão aí no ombro, na cabeça. Eu acho bonito esse negócio de botar na cabeça assim, mas hoje nós vamos nos abençoar. Obrigado, meu irmão. Fica aqui para eu te abençoar, já que você me abençoou. Vamos lá? Vamos juntos. Você está abençoando alguém aí? Vamos juntos então. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Pode se assentar. O que acabamos de fazer agora também tem um outro significado, e sabe qual é? Você não precisa marchar sozinho. Você não precisa marchar sozinho. Você não precisa sentir-se sozinho nessa jornada. O Senhor,
o Deus do universo, Ele está com você. E a gente, como igreja, também representamos o agir dele sobre as nossas vidas. Antes da gente falar uma crítica, e que a gente, como igreja, eu tenho falado, a minha igreja lá na Quinta, ela tem uma característica, ela ficou um pouco com a quantidade de membros mais idosos, e a gente está fazendo um trabalho para que a gente possa retomar a juventude lá na igreja, e Deus já tem abençoado a gente nesse sentido. Só esse ano batizamos 6 adolescentes, e a gente já começa a mudar a história da igreja. Só que os meus irmãozinhos lá, de vez em quando, aqui isso não existe, tá certo? É só lá em São Cristóvão, e eles falam assim: eu já passei dos 60, eu falo o que eu quiser. O senhor nunca ouviu isso aqui, né, pastor? Não, eu tinha certeza disso. Esses meus cabelos brancos aqui me dá a condição de eu falar o que eu quiser. Irmão, está repreendido. Não é assim não, irmão. Seus cabelinhos brancos não é motivo para falar o que quer para os outros, não. A gente tem que abençoar. A nossa missão é abençoar. A nossa missão é ser portador do Senhor na vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas, para deixar a bênção, porque é só assim a gente entende o que é marchar. Marchar na Bíblia não é um ato metódico de levantar os pés e andar em marcha em direção a algum lugar. A gente já está vendo que marchar é passar sobre as águas, e é abençoar, e ter a bênção de Deus sobre aquilo que estamos fazendo. A terceira coisa: tenha uma nova visão sobre a sua jornada. Tenha uma nova visão sobre a sua jornada. E aí a gente chega nessa última letra, que é a letra Ain, e ela representa o olhar, a visão, o compreender e o obedecer. Ela também tem uma representação e representa o número 70, mas para você ter uma ideia, o formato, a grafia dessa letra, ela foi mudando ao longo dos tempos, e no latim ela ganhou um formato mais parecido com a letra O que nós temos, mas ela é parecida com a letra H, o som, ela não tem som, é como se fosse a letra H do meu nome, Hugo. Eu estou falando Hugo, mas tem um H antes ali da letra U. Então, essa letra, ela representa essa perspectiva, e ela está dentro desse contexto da palavra. Veja-se, nesse momento, eu gostaria de que você pudesse voltar naquela ideia da sua imaginação. Então você vai estar pensando, e você não está mais em Petrópolis agora, você está com o seu pé na areia. Olhou para baixo, viu até areia assim, fechou até o pezinho agora, né? Sentiu nervoso, é areia, né? Você está com o pé na areia, e você levanta, e você se vê do lado direito, do lado esquerdo, paredões incríveis de água, água de um lado, água de outro. Tenta imaginar, igual no desenho lá do Príncipe do Egito. Quem é mais década de 90 aí sabe qual é o filme. Você vê aqueles paredões ali, um do lado do outro. Faça esse exercício, veja o mar, sinta aí, vai sentindo as gotinhas batendo aí no seu rosto, e você com o seu pezinho seco, atravessando o mar vermelho. Sinta lá, você consegue ver até peixe andando do seu lado, mas agora olha para trás. Olha para trás. Viu? A interpretação aqui é... E você olha para trás, e o que você vê? Um monte de gente correndo atrás de você, você só com suas pernas, os caras com 600 cavalos e carruagem, quase não saiu agora, 600 carros correndo atrás de você. E aí a gente tem a tendência de fazer o quê? Agora ficar o quê? Olhando para onde? Para trás. Deus está mandando você olhar para frente, porque olha para frente. Olha para frente, o que você vê? Você já vê o Monte Verde,
você já vê as montanhas, você já vê uma praia ao fundo, você vê terra seca, firme, um lindo gramado, a esperança, ela está logo à sua frente. Quando Deus disse ao povo de Israel que marchassem, Ele estava dizendo: veja, existe algo novo, uma nova visão, novas experiências, uma nova forma de ser. A Bíblia nos mostra claramente em vários contextos a importância dos olhos, a maneira como eles expressam, e muito mais do que a gente imaginava, né? Lembra da época em que éramos obrigados a usar máscaras, e a gente sabia se uma pessoa estava triste ou se ela estava alegre, por onde? Pelos olhos. Os olhos diziam aquilo que as pessoas estavam sentindo. Os olhos passaram a nos ajudar na interpretação daquilo que está acontecendo. A gente percebe muito bem essa realidade, e como está descrito na palavra e confirmado agora pela prática e pelo momento que vivemos. Em Mateus, é Jesus que diz logo após, ao nos ensinar sobre a oração, que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Que tremendas trevas vocês são. Perceba que o próprio Jesus nos diz que existem formas diferenciadas de ver, de se enxergar, mas por Ele entendemos que a nossa visão, ela deve ser transformada pela luz. E que luz é essa, gente? O próprio Jesus responde, João 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus fala que Ele é a luz, se você pensar na maneira científica do que a luz é e pode ser, Jesus está dizendo que Ele é o primeiro a chegar, porque não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. A gente precisa entender que os nossos olhos precisam se encher da luz de Jesus. Cada jornada que vivemos nos faz ver a vida de uma forma diferente. As jornadas são excelentes mestres, nos ensinam além daquilo que podemos ver com os nossos olhos, mas produzem em nós uma visão viva e diferente, e que nos faz aproximar ainda mais de Jesus. Essa visão nova, incrivelmente Paulo descreve essa nova vida. Ele conseguiu resumir em algumas palavras, quando escreveu lá para os romanos, e lá diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma visão nova é uma mente renovada, expandida, que vai além do que não está presa a si mesmos. A visão de que o gramado mais verde está ali, logo ali perto da gente, enquanto os nossos problemas e dificuldades estão bem próximos de nós. Eu acho interessante fazer algumas reflexões, e faço-as para caminhar para o final, vendo e lendo a história do povo de Israel tantas as vezes que a gente já leu. A conclusão que a gente pode chegar é a seguinte: não foi outra pessoa que levou o povo de Deus ao deserto, se não foi o próprio Deus. Deus levou o povo de Israel para o deserto. Nossa, mas que Deus ruim, pastor. Deus me levou
para Cachoeiro para viver um deserto. Na minha vida pessoal, ministerial, esquece, foi maravilhoso. Na minha vida pessoal, Ele me levou para o deserto para dizer que me ama. Deus, às vezes, conduz a gente a momentos difíceis para que a gente de fato valorize e dê o valor certo sobre o amor que Ele tem por nós, sobre o amor que Ele tem por você. Eu gosto de uma música que ela diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Deus nos permite viver os tempos de deserto para a gente viver o amor dele de uma forma como a gente nunca viveu. E quando ele faz isso, é porque está testando o nosso coração em 4 direções. E eu quero falar, e vou ler bem rapidinho, mas para que você entenda as direções de Deus quando isso acontece. A primeira coisa, Ele nos leva a esse momento, a esses contextos, a essas lutas, para pararmos de nos colocar como vítimas, assim como os israelitas faziam diante de Moisés. Lembra lá do texto? Ô Moisés, aí, estava faltando cemitério lá no Egito, se colocando como vítimas. Quando Deus faz isso com a gente, Ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, menos, você não é isso tudo não. A outra coisa que a gente aprende é de que a gente precisa manter o foco na nossa jornada. A gente precisa manter o foco naquilo que estamos fazendo e vendo Deus fazer. A terceira coisa, a gente precisa aproveitar cada aprendizado e cada capacitação que Deus vai nos dando a partir das nossas experiências. Deus usa todas as nossas experiências, sejam nossas experiências boas ou ruins, Ele usa todas. Por quê? Para abençoar a vida de outras pessoas. Para abençoar a vida de outras pessoas. E essas outras pessoas vão abençoar a vida de outras pessoas. E por último, é que Deus está formando uma nova identidade em você. Quem atende ao chamado de Deus para marchar, tem uma identidade nova, registrada pelo Senhor. Aquele povo, aquela galera que estava lá, na frente do Mar Vermelho, deixou de ser um punhado de gente, para virar uma nação. Deixou de virar um punhado de gente, para ser o povo de Israel, que a gente conhece, que a gente sabe a história. Deus, Ele quer te dar uma nova identidade. Deus quer te dar um novo momento, apesar do deserto ainda estar acontecendo. Assim como as tempestades, elas passam, deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passar, de marchar, porque Deus está nos dando a condição de passar pelas águas, porque Ele está nos dando a bênção dEle sobre tudo, e porque Ele está nos dando a visão de quem seremos quando a gente chegar lá do outro lado.